Capítulo 309, Tártaro, 9, A Pedra da Alma de Luciel. Não estava com Vieira Dune. Muito tempo atrás, Luciel, que não foi capaz de se tornar nem deus nem demônio, caiu para o mundo inferior depois que os deuses e demônios arrancaram suas asas. A Pedra da Alma foi criada com a sua queda. Ela acabou na posse do seu irmão por coincidência, mas depois que Vieira Dune a pegou, ela desapareceu do mundo inferior, ou era o que todos acreditavam. Mas a Pedra da Alma estava bem diante dele. É a mesma. Se os 3 apóstolos falharam com sua tarefa, então fazia sentido que a pedra caiu nas mãos do seu irmão. Mas algo não faz sentido. Yonvou estreitou os olhos. O formato e a sensação da pedra que ele viu no diário eram diferentes da que estava com Brontes. A pedra no diário era mais quadrada e sua energia era mais fraca. No entanto, a pedra da alma na mão de Brontes era redonda e brilhava. Era tão resplandecente que realmente parecia com um fogo. Sim. O dono anterior a chamava de pedra da alma, mas nós a chamamos de fogo ou luz. Luz? Yonvou se lembrou que o outro nome de Luciel era Lúcifer, que significa o portador da luz. Nós também chamamos de fogo do começo. Luciel era como um cuidador, mas deixando essas lendas de lado, era algo que o Lorde Hades precisava desesperadamente. Brontes estava tentando falar sobre Hades, mas Yonvou queria saber mais sobre o fogo do começo. Não. Me conte mais sobre o fogo do começo primeiro, por favor. Brontes franziu a testa. Ele não podia ficar nesse corpo de vestígios por muito tempo. Havia muitas coisas que ele precisava contar a Yonvou, como as ameaças que ele estava encarando ou como ajudá-los a completar sua missão. Mas os olhos de Yonvou deixavam claro que ele abandonaria a missão se Brontes não respondesse suas perguntas. Yonvou estava desesperado por informações sobre a Pedra da Alma. Eventualmente, Brontes suspirou e desistiu. Tudo bem. Mas não tenho muito tempo, então não posso dar muitos detalhes. O fogo do começo agora é uma história antiga mesmo entre as sociedades divinas e não podemos falar sobre todas as coisas relacionadas a Luciel por causa de um juramento. Yonvou assinou com a cabeça com olhos expectantes. No começo, havia um fogo e era Luciel que tomava conta dele. Então ele se tornou uma entidade superior ao consumir o fogo do começo e se tornou Lúcifer. O humilde cuidador da luz, Luciel, tinha se tornado Lúcifer, que possuía centenas de asas. Mas esse poder não foi concedido a ele e o fogo do começo era algo que todos os deuses e demônios estimavam. Era a faísca de onde as lendas e mitos nasceram e eles não podiam permitir que Luciel ficasse com ele. Todos resolveram se juntar para arrancar suas asas. Brontes falou às pressas. Lúcifer não morreu facilmente. Ele não queria devolver o fogo para os deuses e demônios, então dividiu sua alma em vários pedaços enquanto caía para o mundo inferior. Esses pedaços são as pedras da alma que contêm o fogo do começo dentro delas. Yonvou arregalou os olhos. Os deuses e demônios tentaram recuperá-las, mas não conseguiram encontrar todas. Yonvou ficou em silêncio. A única pedra da alma que foi mantida intacta é Castitas. Muitas coisas estavam se passando pela mente de Yonvou. Então tem mais de uma pedra da alma. Esse era um pedaço de informação importante. Quantas pedras existem no total? 14. 7 virtudes e 7 pecados, porque Luciel tinha afinidade com a luz e a escuridão. O mundo superior possui 9 delas. 5 estão no mundo inferior. Essa é uma delas. Então Vieira Dune também tem uma das 5. Yonvou sentiu algumas coisas começando a se encaixar. Porque ele acreditava que só tinha uma pedra. Ao mesmo tempo, ele ficou surpreso. Só com uma pedra da alma, Vieira Dune conseguiu consumir a Mãe Terra e ascender para o mundo celestial. Então se eu conseguir reunir o resto, Yonvou poderia adquirir todo o poder que precisava. É estranho que você esteja curioso sobre isso. Yonvou voltou a prestar atenção quando ouviu as palavras de Brontes. O que você quer dizer? Você e eu temos pedras da alma, mas não sabemos nada sobre elas. Yonvou ficou chocado. Ele nunca imaginou que ouviria algo assim. Seus olhos se arregalaram.
Do que você essa pedra perto do seu coração não é uma pedra da alma. Yonvou puxou o relógio de bolso. Os ponteiros estavam tremendo. Brontes assentiu sim. Isso. Esse item foi muito bem refinado a partir de uma pedra da alma. Até eu não posso fazer algo assim. Nunca pensei que existiria um ferreiro tão talentoso no mundo inferior. É uma pena que não posso conhecê-lo. As mãos de Yonvou tremeram. Por um momento, ele ficou completamente confuso. Suas funções parecem estar pausadas por algum motivo que não consigo identificar, mas ainda vai ser de grande ajuda ao Lord Hades. Estou aliviado. Parecia que Brontes achava que ele estava levando o relógio de bolso para Hades. Yonvou tentou fazer mais algumas perguntas, mas Brontes levantou sua mão e o cortou. Não, chega de perguntas. Preciso te dizer qual é a minha missão. Não tenho muito tempo. Se não quiser ouvir, vou simplesmente desaparecer. Seu único olho tinha uma expressão feroz, mostrando que ele não cederia. Yonvou mordeu seu lábio inferior. Brontes estava tão desesperado quanto ele. No fim, Yonvou assentiu e cedeu. Ele podia ouvir o que Brontes tinha a dizer e fazer suas perguntas depois. Brontes começou a falar depois de dar um aceno de cabeça. Eu estava indo para o Tártaro com meus irmãos pelas ordens do Lord Hades com a Pedra de Castitas. De acordo com o Lord Hades, uma força das trevas estava invadindo o Tártaro. O que são essas trevas? Eu não sei. Só estava seguindo suas ordens. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Os titãs e gigantes aprisionados no Tártaro de alguma forma recuperaram suas forças e estão tentando escapar. O Lord Hades estava tentando impedir isso. Os titãs e gigantes foram aprisionados no Tártaro depois de lutar contra os deuses do Olimpo. O fato de que eles estavam se rebelando agora eram grandes notícias. Parecia que os acontecimentos estranhos que Hades sentiu estavam relacionados a isso. O Lord Hades precisava da Pedra de Castitas e também das nossas habilidades. Yonvou concordou com a cabeça. Os três irmãos Ciclopes definitivamente conseguiriam criar armas incríveis para manter os titãs e gigantes sob controle. Mas em certo ponto, tudo desmoronou. Não sei como eles descobriram depois que partimos com cuidado, mas algo começou a nos perseguir. Brontes claramente pensava que alguém do lado de fora estava conectado ao Tártaro. Vocês foram perseguidos pelos monstros fantasmas. Sim. Eles nos pegaram no sexto portão. Eu fiquei para trás para ganhar tempo. Brontes estreitou os olhos. Eu acreditava que alguém viria para ajudar algum dia e que precisariam de um guia. E felizmente, apesar de eu ter perdido meu nível, meu sacrifício não foi em vão. Brontes começou a desaparecer. Ele tinha perdido muito de sua divindade ao ficar preso no sexto portão. Ele se tornaria uma alma normal e se juntaria ao ciclo da reencarnação ao invés de continuar preso ali. Os deuses eram quem mais temiam a mortalidade, mas Brontes não parecia com medo. O caminho até o Tártaro é longo, mas confio os passos finais a você. Parece que as trevas ainda não foram afugentadas. Meus irmãos também vão precisar de ajuda. O único arrependimento que tenho, sua imagem estalava como se estivesse com estática, é que não posso ajudá-los, mesmo sendo o irmão mais velho. A missão repentina, o desejo de longa data de Perséfone, foi atualizada. Por favor, verifique a janela da missão. A alma de Brontes começou a desaparecer ainda mais rápido. Não. Yonvou ficou desesperado enquanto olhava para Brontes. Ele ainda não tinha conseguido perguntar sobre o relógio de bolso ou sobre as armas do Rei Obscuro e por que engoliram Astrapa e Triaina. Naquele momento, Yonvou de repente se lembrou de algo. Ele tinha poder sobre a morte e as almas. Ele já tinha vinculado Brahma. Se esse deus já tinha perdido seu nível e estava cheio de arrependimentos. Brontes. Yonvou olhou para Brontes. Só sua cabeça ainda não tinha desaparecido completamente. O quê? Você quer se despedir de mim? Você disse que queria ajudar os seus irmãos, não é? Você ainda quer derrotar os titãs e gigantes. É claro, eles são meus inimigos. Quando os titãs governavam o Olimpo, eles aprisionaram os irmãos Ciclopes. Zeus os salvou e os três criaram grandes armas para ele em gratidão.
Astrapé, Triaina e Quiné. No entanto, os titãs e gigantes estavam tentando escapar do Tártaro agora e os 3 irmãos Ciclopes ajudaram Hades por causa do rancor que tinham. Se sim, por favor se vincule a mim ou que? Vou ajudar você com os seus arrependimentos. Ionvou tentou convencer Brontes. Era impossível vincular almas desse tamanho à força como ele fez com os monstros fantasmas. Ele precisava persuadir Brontes a concordar. O quê? Brontes estreitou os olhos. Ele não conseguia entender o que Ionvou estava dizendo. Pedir para que um deus se vinculasse a um humano era desrespeitoso e ele nem sabia o que isso mudaria. No entanto, Ionvou estendeu sua mão. Isso é. Brontes arregalou os olhos. A algema e o grilhão pretos que ele pensou que eram artefatos comuns vibraram e seus olhos tremeram quando percebeu quem Ionvou era. Ele era o sucessor daquele que eles chamavam de ele por causa do juramento do Estige. Vincule-se a mim. Um mundo de repente parou de desaparecer ao redor de Brontes. Impossível. O rosto de Brontes estava cheio de incredulidade enquanto olhava para seu braço. Creutz parecia igualmente chocado. Impossível. Ele pensou a mesma coisa quando Ionvou assumiu o controle de milhares de almas, mas nunca imaginou que Ionvou vincularia a alma de um deus. Ele nunca ouviu falar de um mortal fazendo algo assim. Os olhos de Creutz estavam cheios de descrença, especialmente já que seu treinamento com a espada sagrada o permitiu que soubesse muito mais sobre divindade do que os outros jogadores. Não importa quanto dano o nível de um ser divino sofresse, ainda não fazia sentido ele ter sido vinculado assim. Acho que era de se esperar. Brontes olhou para Ionvou com olhos sérios. Ele odiava os titãs mais do que tudo no mundo e estava perplexo com a situação. Ionvou agora era seu mestre e o sucessor dele. Não havia escapatória para ele. Brontes percebeu que tinha caído na conversa de um mortal. Ainda assim, se ele puder me ajudar a me reencontrar com os meus irmãos e impedir aqueles caras, isso pode ser o destino. Será que Ionvou viu o olhar no rosto de Brontes? Quero te perguntar algo que não tive a chance mais cedo. Ionvou mostrou o relógio de bolso. Diga, mestre. Você pode consertar esse relógio. Capítulo 310, Tártaro, 10. Brontes olhou de Ionvou para o relógio de bolso. Então ele estalou sua língua. Você não está levando esse item para o Lord Hades. É um item pessoal HM. É mesmo. Os olhos de Brontes estavam cheios de arrependimento. Se tivessem o relógio de bolso junto com a pedra de castitas, eles conseguiriam ajudar Hades imensamente. Posso dar uma olhada. Mas já que agora Brontes estava trabalhando com Ionvou, ele tinha que ajudá-lo. Brontes estendeu sua mão. Ionvou concordou e deu o relógio de bolso para ele. Suas mãos estavam tremendo de nervoso. Brontes examinou o relógio cuidadosamente. Ele tinha caído para a posição de um espírito familiar, mas o conhecimento de sua vida passada não havia desaparecido. Como Brontes era um deus ferreiro, ele não tinha que se preocupar com seu nível divino como os outros deuses HMM. Brontes devolveu o relógio de bolso. Ionvou o aceitou com cuidado e olhou para ele. Parecia que tinha um nó em sua garganta e ele não conseguia falar direito. O que você acha? Você disse que esse relógio está quebrado, não é? Sim, isso mesmo. Você está errado. Ele não está quebrado. Ionvou arregalou os olhos. Então, seria mais preciso dizer que ele foi selado. A maioria de suas funções está bloqueada. Parece que isso foi feito de propósito. Os olhos de Ionvou se enrijeceram. Suas perguntas finalmente foram respondidas. Já que ele não conseguia descobrir o que tinha de errado com o relógio com os seus olhos dracônicos, ele estava perdido. Apesar de Ionvou ter adquirido uma quantidade incrível de conhecimento de alquimia e magia depois de completar a pedra filosofal, ele não conseguia analisar o relógio. Ionvou simplesmente assumiu que seu irmão tinha alcançado um nível extraordinário. Então esse não era o caso. Ele lidou com o relógio do jeito errado desde o começo. Se não estava quebrado, fazia sentido Ionvou não conseguir descobrir o que fazer com ele. Reparar e desfazer o selo exigiam conhecimentos completamente diferentes. Ele sentia como se seus olhos não estivessem mais vendados.
Se soubesse disso mais cedo, ele teria encontrado uma solução mais rápido, mas ainda assim, ele se sentia animado. Então pode ser reparado não, o selo pode ser removido. Não. É muito difícil. Brontes chacoalhou sua cabeça. Quer dizer que mesmo alguém como você não consegue. Eu não sou perfeito. Além disso, o fato de que uma pedra da alma foi usada significa que a pessoa é tão habilidosa quanto eu. Incrível! Parece com o trabalho de um mortal, mas seu conhecimento é maior do que um ser sobrenatural. Posso perguntar onde está a pessoa que criou esse item? Brontes parecia admirado, era como se sua curiosidade sobre o ferreiro incrível fosse tão profunda quanto o seu desejo por vingança. Yonvou sorriu ironicamente. Ele se sentiu orgulhoso por Brontes ter elogiado seu irmão, mas também se sentia triste. Ele sabia que a função que não estava selada que Brontes mencionou era o diário. Então quais eram as funções seladas? Além disso, por que seu irmão colocou a pedra no relógio de bolso? Como se pudesse ler os pensamentos de Yonvou, Brontes lançou um olhar para ele e deu uma olhada mais de perto no relógio. Então ele disse, claro que não posso desfazer o selo sozinho. Yonvou virou sua cabeça abruptamente para olhar para Brontes. Vamos fazer um acordo. Você já aceitou a missão da senhora Perséfone, correto? Ajude-nos a acalmar o Tártaro como a missão descreve. Se nos ajudar, vou reunir os meus irmãos e vamos fazer de tudo para desfazer o selo. Ele estava basicamente dizendo para Yonvou correr para o Tártaro. O que acha? Yonvou não tinha motivo para recusar. Eu aceito. Ele apertou o relógio de bolso e seu coração começou a bater mais rápido. Missão repentina / desejo de longa data de Perséfone. Descrição. Obtida, a caminho de completar os 10 desafios a pedido de Perséfone, você conseguiu encontrar pistas dos 3 apóstolos dos irmãos Ciclopes que desapareceram durante sua fuga para o Tártaro. No entanto, você só conseguiu encontrar o Ciclope mais velho, Brontes, e o inimigo ficou mais cauteloso em relação a você. Encontre rapidamente os outros 2 Ciclopes. Quanto mais cedo encontrá-los, maiores serão as recompensas. O inimigo ficou cauteloso. Yonvou estreitou os olhos quando viu as informações da missão atualizada. Será que eram os titãs e gigantes? Parecia que eles o perceberam depois que ele conseguiu derrotar os monstros fantasmas. Provavelmente é a pessoa que está em contato com o Tártaro do mundo exterior. Brontes leu os pensamentos de Yonvou e respondeu. Yonvou olhou para ele. Você sabe quem é? Brontes sorriu amargamente e balançou sua cabeça. Não, nós estávamos sendo perseguidos. Mas tenho certeza de uma coisa, seus olhos ficaram sombrios. A pessoa estava perto quando os monstros fantasmas atacaram. Brontes cerrou seus dentes. Tem que ser um traidor. Se não fosse, isso não teria acontecido. Então tenha cuidado. Yonvou assentiu. Brontes estava certo. Se os titãs e gigantes agissem, as coisas ficariam difíceis para ele. Além disso, interferir em uma guerra entre deuses como um mortal era um enorme fardo. Não conseguimos dar conta de algo assim sozinhos e agora tivemos que pedir a ajuda de um mortal como você. Que humilhante. Brontes desapareceu na coleção de almas. Além de estar sentindo vergonha, ele precisava descansar porque ficou exausto depois de usar seu poder sagrado. Yonvou abriu suas asas de fogo e começou a se mover de novo. Quanto mais ele as usava, mais as asas de fogo ficavam parecidas como uma habilidade. Você entrou no 7º portão, o inferno das grandes soluções. Você entrou no 8º portão, o inferno das camas de ferro. No 7º portão, ventos ferozes assobiavam ao seu redor e no 8º portão, ele teve que passar por ferro fervente. Os desafios estavam ficando tão difíceis que nem Yonvou podia passar sem problemas por eles. Eram áreas realmente perigosas onde os rankers de alto nível vinham treinar. Além disso, os ataques de seus inimigos ficaram ainda mais diretos enquanto perseguiam Yonvou. Assim como a janela da missão avisou, os titãs e gigantes estavam começando a agir e todos os tipos de monstros estranhos passaram a aparecer. A força dos monstros fantasmas no 6º portão não chegava nem perto da força dos monstros que estavam aparecendo agora.
Eles também eram feitos de fantasmas, mas como eram conectados por uma sombra estranha, era difícil de lidar com eles. Alguns deles até tinham uma pequena quantidade de divindade. Mesmo aprisionados, deuses ainda são poderosos e Yonvou foi forçado a se esforçar ainda mais. Apesar dos titãs e gigantes estarem presos no Tártaro, eles ainda eram deuses poderosos que tinham lutado contra os olimpianos. Naquele momento, um tentáculo de sombra enorme voou na direção dele, mas a névoa cinzenta que seguia Yonvou como uma cauda se reuniu na frente dele para formar um escudo. Era um exército de milhares de almas. O tentáculo de sombra não conseguiu passar pela névoa e foi lançado para longe, destruindo milhares de almas no processo. No entanto, a coleção de almas rapidamente repôs as almas. Shannon e Ryong usaram suas habilidades originais, vulcão e redemoinho de espadas, para atacar os tentáculos até que se separaram do corpo principal. Rebecca entrou na luta e ativou sua magia. No céu, Bow levantou sua esfera de cristal para lançar feitiços. Nemesis se fundiu com as sombras e Nike se transformou em fogo para queimar os tentáculos. Caim, agora! Creutes gritou, segurando o tornozelo do monstro à força. Yonvou deu um aceno de cabeça e se jogou na direção do monstro que estava resistindo. Ele ativou 4 dos seus poderes e usou seus buffs. Herói, inflexível vilão, Expelir Vigrid soltou um grito como se fosse rachar a qualquer momento enquanto uma luz brilhante explodia. Onda de fogo 72 Bian, Yol, Shan. O monstro se contorceu para tentar extinguir o fogo. Toda vez que se movia, o portão tremia como se fosse desmoronar, mas o fogo se espalhava ainda mais. Não tinha como o fogo sagrado de Nike perder para um monstro. Além disso, Yonvou tinha adicionado diferentes poderes a ele. Aura, onda de fogo, poder mágico dracônico, poder sagrado, energia demoníaca, 72 Bian e sangue venenoso debilitante. Seu corpo de dragão divino demoníaco e o título abençoado pela mana o protegiam de qualquer efeito colateral. O monstro tombou para frente, incapaz de resistir à chuva de ataques. Ele era tão colossal que o portão inteiro tremeu. Yonvou abaixou o Vigrid e começou a ofegar. Seu corpo inteiro estava quente por ter usado seu circuito mágico em excesso. Sua saúde despencou. Naquele momento, fogo saiu do corpo do monstro e foi na direção de Yonvou na forma de um pássaro. Eu fui bem. Sim. Bom trabalho e... Eu sou forte. Nike se empoleirou no braço de Yonvou e dobrou suas asas como se estivesse flexionando os músculos. Yonvou acariciou a cabeça adorável de Nike e se virou quando ouviu a voz de Nemesis. Mestre. O quê? A voz de Nemesis estava cheia de preocupação. O que você achou desse monstro? Era forte mesmo. Se não fosse pelas diferenças de propriedades, teria sido difícil. Você está certo. Era um monstro que você nunca conseguiria derrotar em circunstâncias normais. Mesmo com todos os seus poderes combinados, Nemesis continuou como uma voz séria. Esse monstro se chama Medusa. E está cheio de monstros assim andando pelo Tártaro. Você precisa ir para lá agora. Você não sabe que o meu mestre anterior também não conseguiu chegar muito longe. Yonvou concordou de forma séria. Parecia que aquele lugar era o nosso limite. Os monstros que continuavam aparecendo no 8º portão fizeram com que perdêssemos as esperanças. Cada portão era difícil o suficiente, mas os monstros enlouquecidos eram ainda mais difíceis. Nós prometemos que voltaríamos e saímos da etapa oculta. Foi uma pena, pois eu queria ver a entrada para o Tártaro, mesmo não podendo passar por ela. É uma das poucas localizações dos deuses no mundo inferior. Eu sei que você acha que precisa obter o poder do Rei Obscuro e eu entendo a sua determinação de consertar o relógio de bolso, mas não é tarde demais para Nemesis. Estava se esforçando para parar Yonvou. O Tártaro era um lugar que um mortal não podia se aproximar e ainda assim, Yonvou iria desafiá-lo sem nem mesmo se preparar. Ele também queria adquirir poder e desfazer o selo do relógio de bolso. Mas ainda não era a hora. Comparado aos deuses, Yonvou era fraco demais.
O Tártaro era um lugar que só podia ser desafiado depois de completar o 50º andar. Yonvou parou no 8º portão mesmo com a ajuda de Artia. Yonvou não tinha uma equipe e as coisas tinham ficado ainda mais perigosas agora que os titãs e gigantes o descobriram. Mesmo Shannon e Anryong, que não se cansavam, já estavam se sentindo exaustos. Não, eu vou. Yonvou balançou sua cabeça. Essa oportunidade para encontrar pistas sobre o seu irmão foi difícil de surgir. Ele poderia até se reencontrar com seu irmão. Se deixasse para depois, ele poderia continuar deixando de lado. Ele não queria perder essa chance. Além disso, Yonvou queria dizer algo ao seu irmão e não pararia até o fim. Nunca. Yonvou absorveu a medusa e o resto dos monstros através da espada vampírica de Batory e continuou em frente. Nemesis olhou para Yonvou desapontado. Os olhos de Yonvou estavam queimando com ambição. Preciso me encontrar com ele custe o que custar. Continua no próximo vídeo.